Olá, eu sou Mônica Yuritaquito, professora da Escola de Educação Física e Esporte do Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano. Estou aqui como docente da disciplina Esporte na Graduação, promovida pela Pró-Reitoria de Graduação. A ideia dessa aula é falar com vocês um pouquinho sobre exercício e mulher. Pensando no tema exercício físico e mulher, alguns conceitos são importantes serem retomados. A atividade física, como vemos em muitos lugares, na verdade, comporta vários conceitos. A atividade física doméstica, a atividade física ocupacional e a atividade física no lazer. A atividade física é qualquer movimento que nós realizamos que aumente o gasto energético. E isso implica em avaliar uma parte. Quando eu falo em exercício, é uma fração da atividade física de lazer, em que tem um objetivo de melhorar ou manter a aptidão física. E você precisa, para isso, ter frequência, uma duração, uma regularidade e uma intensidade. Pensando nisso, qual seria a recomendação? Primeiramente, ela não é distinta para homens e mulheres, pensando no termo atividade física de lazer. O que é recomendado para a saúde de um é recomendado para a saúde do outro. Qual é a recomendação? São pelo menos 5 vezes por semana de exercício aeróbio em intensidade moderada por 30 minutos. Ou pelo menos 3 vezes por semana por 20 minutos de exercício aeróbio em intensidade vigorosa. Esses dois podem ser combinados. Lógico que podemos, um dia nós corremos 20 minutos, no outro dia nós caminhamos, algum dia caminhamos um pouco mais. Essa recomendação, reafirmando, ela é para manutenção da saúde. Nós não teremos nenhum ganho da aptidão física, principalmente depois de um tempo em que você já tem adaptação a essa atividade. Você não consegue emagrecer, você não consegue melhorar a sua condição, a sua aptidão cardiovascular e aeróbia. Eu falei até agora dos exercícios aeróbios. Mas nós precisamos pensar que também existem os exercícios resistidos, como treinamento de musculação, por exemplo, os exercícios de treino de força e resistência muscular. Para esses, são necessários que nós realizemos pelo menos 2 dias por semana, não consecutivos, de 8 a 10 exercícios, com grandes grupos musculares. Lembrando que essa recomendação para manutenção da saúde e envolve também exercícios de flexibilidade e alongamento. Pensando nessas recomendações, na verdade, apenas no aspecto aeróbio das recomendações, temos dados do Vigitel de 2015 de saúde suplementar, em que a população, dentro da população, 45% não atinge nível suficiente de atividade física. Entre as mulheres, 53% não atingem este nível suficiente de 150 minutos de atividade física moderada por semana. E entre os homens, 35%. É por conta disso que a minha preocupação em falar sobre exercício físico na mulher. Um outro aspecto importante, especificamente em relação a exercício físico e mulher, que temos uma mudança importante nesse período de vida de vocês, que estamos no período de idade fértil. Então, a gestação implica em muitas mudanças e também é por isso que eu gosto de falar e de promover o exercício físico para a mulher. Tem mudanças na gestação? Sim, muitas mudanças fisiológicas, mas em relação ao exercício, algumas adaptações. Se você já está acostumada a fazer exercício, por que mudar? Por que parar? Ou ao contrário, você nunca fez e resolve fazer e se tornar a mulher mais ativa do mundo, não é necessariamente assim. O ideal é nos mantermos ativos a vida inteira. E por conta disso, o mais importante, nesse período em que vocês se encontram, é começarem ou manterem a atividade física, o exercício físico de vocês, para que quando vocês chegarem na gestação, vocês não precisarem se adaptar muito mais.
é importante que nós mulheres nos mantenhamos ativas fisicamente, antes da gestação. Como nos manter ativas? Como mudar um comportamento? É importante saber, ter conhecimento de vários aspectos que vocês estão vendo em outras disciplinas, em outras aulas desta disciplina. O conhecimento sobre, né, a nossa atitude em relação ao exercício. Não adianta eu resolver correr, eu vou correr, mas eu odeio correr. Se não é prazeroso, provavelmente eu não vou conseguir adotar essa atividade no meu estilo de vida. Eu preciso encontrar uma atividade física, uma atividade de lazer, um exercício ou um jogo, um esporte coletivo que me agrade. Ao me agradar, há mais chance de eu conseguir manter a atividade física. Esses componentes são importantes em relação ao exercício. Outro componente importante é que nós chamamos de norma social ou norma subjetiva. Norma subjetiva é como eu percebo as pessoas e o incentivo das pessoas em relação a determinada prática. Eu sempre uso esse exemplo com os meus alunos. Qual é a norma subjetiva na escola de educação física em relação ao tabagismo? Poucas pessoas fumam, poucas pessoas têm esse comportamento. Qual é o comportamento em relação à atividade física? Muitas pessoas praticam exercício, atividades esportivas, modalidades esportivas. Então, o entorno é importante. E como eu percebo o entorno e como eu valorizo. Então, como eu percebo o incentivo? Se o médico recomendou ou não. Pode ser que isso influencie a minha decisão, a minha intenção de me manter ativa ou não. Outro aspecto importante para poder mudar a minha intenção, a minha motivação, é o controle percebido. Como eu me percebo no controle? Hoje eu tive aula das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Eu não tenho muito tempo para fazer exercício, mas eu preciso encontrar um tempo. Se eu valorizar de forma real o exercício e a atividade física, talvez eu consiga encaixar num horário de intervalo, num horário de almoço e fazer aqueles 20 minutos de atividade vigorosa. Ou organizar o meu próximo dia de outra maneira, de maneira que eu consiga realizar o exercício. Esses aspectos são importantes para nos motivarmos, para mudarmos nossa intenção em relação à prática de exercício físico. Mas nem sempre é fácil. Eu posso ter a intenção de fazer exercício, mas não conseguir realizar. Alguns outros aspectos entre a minha intenção de ter um determinado comportamento. Eu, mulher, quero realizar atividade física, exercício físico, mas não sei como. Eu preciso me planejar. O planejamento é um aspecto bastante importante. Eu vou até o site do CPUSP e identifico, tem várias atividades. Eu gosto de yoga, então eu posso praticar. Outra pessoa pode gostar de hidroginástica, de jogar bola, vôlei, basquete, futebol. Tem várias possibilidades que nós podemos realizar. Logicamente, sem um plano, sem organização, nós não conseguiremos. Outra coisa importante nas pesquisas é a acessibilidade. Em relação à população, aquela que eu falei que mais de 50% das mulheres não realizam, é muito difícil o acesso. Quando pensamos em estudos e pesquisas para promover o exercício físico, especialmente em população de baixa renda, em mulheres, em gestantes, que eu gosto particularmente, é muito difícil. Como eu vou falar para a mulher que não consegue ter uma renda suficiente para fazer hidroginástica? Ela vai ter que ter o equipamento, ela vai ter que pagar uma academia. Isso é um custo que talvez ela não consiga arcar. Em estudos epidemiológicos, a recomendação da caminhada, do trote, da corrida, são recomendações viáveis, todo mundo pode ter acesso. Vocês aqui na universidade têm acesso a diversas instalações e equipamentos, e inclusive profissionais competentes para supervisionar essas atividades.